Que respostas darias a este jovem que acabou por atacar intelectuais angolanos ligados ao governo, levantando uma pergunta muito profunda, muito séria, que muitos já fazem e claramente é muito difícil de poder encontrar respostas. Escutemos. Vamos descobrir porque é incompetente. Ela, administrar, costuma dizer, é resolver o problema da comunidade, irmão, administrar não é ciência. Mas como é que uma pessoa estuda tanto para ficar burro? É isso que eu não consigo perceber. Como é que uma pessoa é licenciada e é matumba? A bandidagem não acaba. Como é que uma pessoa estuda tanto para ser uma tumba? Como é que uma pessoa estuda tanto e não consegue resolver os problemas do país? Esses são jovens ativistas angolanos e questionam. Angola é governado por intelectuais. Em todos os ministérios várias pessoas são licenciadas, nas melhores universidades do país, do estrangeiro. E a questão que se coloca é, por que tantos intelectuais, há 25 anos que o país está em paz, não consegue transformar o país em um Emirados Árabes Unidos, em um Dubai, em um Catar, em um Ruanda, em uma Namíbia, em uma África do Sul? Por que razão não se consegue transformar o país em um gigante econômico, ou tecnológico, ou industrial, se nós somos governados por intelectuais que estudaram nas melhores universidades do país e do mundo? E já agora te pergunto, que respostas darias aqui a este jovem? Uma pergunta legítima e muito séria. Faz like neste vídeo, se tiver partilha, antes que te esqueças, se faz favor, é importante colocar like antes. Vais para me esquecer, acredita. Quando pais agora, se estás a ver a partir da televisão, por favor, faz o esforço de pegar no comando e procurar o botão e fazer um like, fico muito contente. E se não conseguir, não faz mal, que já fico feliz por estares a ver aqui este vídeo, porque cada visualização para mim é também um incentivo para poder claramente continuar a gravar. Família, os intelectuais angolanos e africanos em particular, eles sabem governar. Governar é sim uma ciência, ok? Porque tem cálculos, tem estudos, custo de oportunidade, prioridades, matemática, orçamentação, é preciso estudar. Ferramentas internacionais e nacionais, matemática é pura e é ciência, se estuda. E nós temos governantes que estudaram, ok? Nós não somos governados por analfabetos. Mas, Joaquim, por que não conseguem resolver o país? Porque não podem. Porque não podem resolver o país, ok? Essa questão de ser intelectual, portanto, é razão sine qua non para poder mudar o país. O Joaquim é um bom economista, eu sou um bom economista, diga-se de passagem, com toda a humildade que se exige. Por isso, temos que o colocar no Ministério da Economia ou das Finanças, do Planeamento, e vai logo mudar o país. Eu posso não conseguir. Eu posso não poder. Porque é uma questão de decisão. Tens que decidir fazer, decidir sofrer, decidir assumir as totais consequências. Eles sabem, mas não podem. Não podem porque estão face várias limitações. A primeira limitação é própria, pessoal. Tu vais precisar lutar contra os teus próprios interesses pessoais. Nós somos uma sociedade que, na sua maioria, vem de famílias muito pobres, bairros sofridos, cidades sofridas. E quando chega em certos cargos de decisão, de ministro, de governador, ele tem tanto poder, tem acesso a tanta fortuna, não tem acesso a assinar despacho, a assinar documento, a assinar aquele acordo, tem acesso a tanta fortuna, a tanto direito, que ele entra em conflito com ele próprio. Vou priorizar os meus interesses pessoais da minha família, enquanto é minha vez, e o tempo de mandato não sei quanto é que é, ou vou priorizar os interesses do município, da província, do ministério, do país. O primeiro problema é que ele entra em conflito com ele próprio. E se ele priorizar os seus próprios interesses, ele não pode resolver os problemas do povo. Não é possível resolver problemas pessoais da tua família e do povo em simultâneo. Não é possível. Algum dos lados vai falhar. Como diz o antigo adágio, é melhor uma pomba na mão do que duas a voar. A primeira barreira é pessoal. Todos eles entram em conflito com... Joaquim, eu fui nomeado ministro agora da Economia ou das Finanças. Eu vou ter acesso a muitos documentos, a fortuna, projetos, a possibilidade até de assinar como se chama aquilo? Eu acho que se o termo certo, ajustes diretos. Eu posso assinar para a empresa do meu amigo, para a empresa do meu padrinho, para a minha empresa oculta, que está gerida pelo meu testa de ferro, para uma empresa ali que me fez um favor. Eu entro em conflito comigo mesmo. Ou eu me priorizo a minha família, ou eu priorizo o ministério, o país. E não podemos esquecer que estamos a vir de sociedades onde as famílias são todas pobres.
Tenho 50 primos, irmãos, se calhar da minha família só no que trabalho. No meu bairro, os meus amigos, sobrinhos, estão todos desempregados. Vou priorizá-los ou vou priorizar o projeto de nação? Primeiro conflito. Isso é um julgamento moral, cada um tem que fazer e priorizar-se. Se assumir e priorizar os interesses pessoais e da família, vai ter que aguentar as consequências da dor, são dolorosas. O governo é criticado, o governo depois é substituído, depois pode cair em escândalos de corrupção. Tens que assumir as consequências. Se decidir escolher, priorizar os interesses da nação, do município, do ministério, vais ter que lidar com a dor da tua família, irmãos, sobrinhos, cunhados, desempregados, mas você está no ministério, a trabalhar para o país. Os familiares, os teus irmãos, os teus sobrinhos vão te criticar. Mas teu irmão está meio desempregado, teu tio está desempregado, você está no ministério, não consegues colocar. Não posso colocar porque eu estou com um projeto, o meu projeto é país. É doloroso, é difícil, a consequência é dura. Depois tem aquela questão aí ligada à barreira interna. No sistema, no ministério, no sistema nesse caso, sistema aqui enquanto país, se você priorizar de todo o projeto nação, alguns podem te combater, porque você você está susceptível em queimar os outros. Pode ser combatido facilmente e assim perderes aquele cargo, perderes aquela função. Para eu não perder aquele cargo e aquela função, vou então também já jogar como estão a jogar os outros, priorizar os meus interesses da minha família. Vamos chegar na solução. Tem solução, família, tem solução. Isso não quer dizer que as pessoas não sabem, é que não podem. Lidam com interesses pessoais e nacionais da organização. E tem o mais profundo, que é o interesse geopolítico. A depender do cargo em que você esteja. Há certos cargos em que você lida com o teu interesse, com as tuas aflições pessoais, aflições da organização e aflições geopolíticas. Faça isso, tens esse empréstimo. Faça isso, tens aquele acesso. Se não fizeres isso, vai... Tem a terceira barreira. Mas mesmo assim, as pessoas podem escolher. Eu escolho olhar para mim, para o meu projeto, nação, e não vão me levar por essas questões aqui, essas barreiras. É decisão. Dos dois lados tem consequências, tem dores. Tem de escolher qual é a melhor dor. E porque a maioria está neste diapasão de priorizar a família e o projeto pessoal, é claro que fica a ideia de que são intelectuais, não sabem. Eles sabem. O intelectual tem outra vantagem, que é a vantagem dicotômica, em que eu, claro, posso olhar para um caso e explicar na minha perspectiva, porque eu aproveito o meu conhecimento para justificar as minhas coisas todas, para justificar o que fez o chefe, o que fez o cozinheiro, o que fez a organização, o que fez aquilo. Né? Eu tenho a capacidade intelectual de dar 1000 respostas ao mesmo problema, tendo como premissa inicial o meu objetivo da minha organização. Todos os intelectuais que conseguem dar respostas sustentáveis sobre vários problemas, que isso não está a acontecer porque estamos a priorizar isso aqui. Isso está assim porque ele consegue dar resposta. Por isso é que muitos dirigentes pagam aqueles intelectuais para poderem lavar as suas imagens. E esses intelectuais leem todos os dias, estudam, viajam, para melhor aprender e assim continuar a defender a organização ou o chefe. E para isso é preciso intelectuais. Quem defende o chefe na asta pública tem que ser um intelectual. E ele usa o conhecimento nessa perspectiva, porque o conhecimento pode ser usado por várias frentes. Eu uso o meu conhecimento de química para criar uma arma nuclear ou para criar uma vacina, um conhecimento. Você usa o teu conhecimento como você quiser. Porque o conhecimento tem esse lado bonito, né? Você pode usar como ferramenta, como arma, em proveito próprio da organização. Para poder... Já o ignorante não tem essa capacidade de poder usar o conhecimento que ele tem, quer dizer, tem a ignorância para poder piorar as coisas, né? Okay? E quando você é ignorante, tens que ter muita humildade para perguntar, te dizer o que você fazer. Mas se você for ignorante, mais arrogante, é complicado. Okay? No entanto, os intelectuais, infelizmente, muitos usam esse conhecimento, por isso é que grandes potências internacionais que têm grandes cérebros, usam esse cérebro, esse conhecimento para poder produzir
armamento pesado, armas intercontinentais, armas nucleares, inteligência artificial, usam conhecimento para produzir aquilo que claramente lhes vai engordar. Portanto, é uma questão de decidir. Vou usar o meu conhecimento para quê? Para o projeto de nação, para mim, para a minha família. Vou usar as oportunidades e regalias, os acessos para quê? Para que fim? É uma decisão. É decisão dolorosa, difícil. Ok? Joaquim, qual é então a solução? As soluções são três. A primeira solução tem a ver claramente com a reforma das instituições africanas. Ou nacional de Angola, nesse caso estamos a falar de Angola, reforma das instituições de Angola. Reforma significa mudar. Okay? Mudar é mudar as pessoas, mudar as paredes, mudar a cultura. Porque a cultura política é o comportamento habitual de uma organização, de uma empresa. A minha cultura de trabalho qual é? Eu todos os dias quando chego aqui, o que é que eu faço? Leio o livro do dia, vejo as notícias, as outras vezes chego, vejo as métricas do meu canal, quer dizer, faço a leitura, métrica do canal, ou então faço a leitura ou a métrica do canal, preparo a matéria que vou gravar, se caso vou gravar. O hábito, o meu hábito é a minha cultura, aquilo que eu faço todos os dias. Aquilo que ninguém mais muda, porque está assim, sempre foi assim. Se você mudar, vai estragar. Então a cultura política dos partidos é que vão cada vez mais alimentando esses intelectuais que não podem fazer mais do que aquilo que a organização já tem feito. Não pode. Porque pode ser combatido, infelizmente. E há muitos que têm vontade de fazer alguma diferença, só que não pode. Porque o poder significa eu decidiste fazer isso. Estava a dizer, a reforma das instituições, que é mudar a cultura só se muda com a reforma das pessoas. As pessoas têm que sair. Porque é difícil, eu estou há 20 anos nisso, 50 anos nisso. Você dizer que a partir de hoje em diante vai ser assim ou fica coisa. Vou te combater com a botânica africana, vou te combater com influências várias, vou te combater com outras formas. É por isso que alguns, quando assumem cargos, tiram a cadeira, tiram a mesa, tiram toda a mobília, mandam pintar as paredes, porque sabe que pode ser combatido usando a botânica africana ou usando, claramente, influências várias. Okay? Vazam-te os vídeos, vazam-te os áudios e fotografias, vazam-te os e-mails e não só. Eu então coloco-te uma tala logo à porta do carro, porta do escritório, ponto, combatem-te. Família, outra questão tem a ver com as nossas relações internacionais. Também significa mudar. Aí é a parte mais difícil. Porque muita cultura que nós temos, inclusive a corrupção, que também é alimentada de mais alto nível, baixo nível, muitas delas provêm das nossas relações. Aquele país que está lá fora, que permite a entrada de capitais não justificados ou justificados sem irem a fundo, contribuem para o colapso dos nossos países. Aqueles países, aquelas nações que apoiam eleições contestadas, tendo provas várias, mas apoiam, esses contribuem para a situação que nós nos encontramos, para que os nossos intelectuais continuem a usar seu conhecimento em proveito daqueles que também estão lá fora. Veja, os nossos intelectuais usam os seus conhecimentos, obtidos com muito sacrifício. Estudar é difícil, eu costumo dizer que estudar é das coisas mais difíceis do mundo e as pessoas deviam ter salário por estar a estudar. Eu estou a falar aqui de pessoas que estudam, aqueles que vão para a escola para saber e saber fazer. Aqueles que vão para a escola para ter 10 e passar de classe, depois podem por não. Aqueles que vão para a escola para estudar, com o intuito de entender o que estão a estudar e amanhã fazer transformações. Esses merecem salário. Ok. Pois estava a dizer que as nossas relações internacionais são muito perigosas. Porque quem está lá fora vai relacionar-se conosco colocando sempre os seus interesses em primeira mão. Sempre. Mesmo que no nosso país morram pessoas, mesmo que o nosso país vai está a caminhar para a falência, eles sempre vão usar o seu conhecimento em proveito próprio. Okay? Assim como também nós devemos usar o nosso conhecimento, nossos recursos em proveito próprio. Da nação, queria dizer. E, no entanto, temos aqui 3 soluções
que tem a ver com a minha própria decisão. Eu decidi trabalhar para o meu país e sofrer essas consequências que são difíceis. Nós decidimos reformar o continente ou o país, que é mudar as instituições, e nós, enquanto democracia, temos o processo eleitoral que é a via que se aconselha, ok? Depois temos a mudança das relações internacionais. E isso exigirá do futuro líder uma decisão difícil, dolorosa, pesada, porque nós, Angola, nós, África, sustentamos grandes nações, sustentamos gigantes. E esses gigantes não estão dispostos a perder relações que têm connosco. Se nós tentarmos, são capazes de dar A, B, C e D. Mas como dizia o mais velho, como é que chama aquele pan-africanista do botswanês? Acho que é o Awara. Ele dizia que os africanos não precisam cortar relações com o Ocidente, só precisam fazê-los amigos. Eu não posso ficar distante das pessoas que são teoricamente os meus inimigos. Eu tenho de fazer dos meus inimigos os meus amigos para que eu consiga tirar deles o melhor proveito possível sem eles me prejudicarem. A África não precisa cortar relações com a Europa, com a América, com a Ásia, com a China. Não precisa. Precisa apenas tê-los como amigos. Assim como também hoje a relação da China com a África é de amizade. A China não explora a África, como aconteceu com a relação África-Europa, África-América. Os recursos naturais não só. A China não. A China vem, faz ponte, vem, faz centralidade, vem, faz indústrias, vem, faz fábricas. É a relação da amizade. Ok? Isso que é aquela amizade, né? Eu tenho que estar próximo de você para te tirar com carinho e não sentires. Como dizia alguém, usa um pouco de óleo que ficará muito melhor. Os maiores de 18 anos terão entendido. Faz o like, subscreva. Os meus livros estão aqui disponíveis na Amazon. 17 mil kwanzas, 2 livros. O meu WhatsApp está ali, clica ali. Eu falarei consigo, enviarei o livro para onde que você esteja, ou depois comprar para da Amazon. Estás na Europa, na Ásia, na América, dá-te o luxo, se faz favor de ler as minhas obras, que farei muito contente. É assim que você estará a patrocinar o canal. Obrigado e até já!